Olá, meus amigos, estudo da lição número 4. Vamos falar a parte de sábado, que é hoje, dia 16 de julho de 2022. E vamos então falar no verso áureo, que está em 2 Coríntios 3, verso 18, melhor dizendo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. As provas vão nos transformando em pessoas semelhantes a Jesus. Por isso que isso disse: sede santos como é santo o vosso Pai Celestial. E ainda um escritor cristão escreveu o seguinte: quando a prova é grande, a fé também é grande, porque nós não podemos ser provados mais do que a nossa fé suporta. Quando o ourives começa a derreter o ouro, ele passa por vários processos o ouro. Um deles é tornar o ouro em estado líquido. O ourives desmonta o ouro praticamente, deixa ele em estado líquido, aplica-lhe uma temperatura que não pode exceder de 1.200 graus, vai entre 1.150 e 1.200 graus. Isso quer dizer que o ouro só suporta essa temperatura máxima, e o ourives sabe disso. Quando o ouro está derretido, ele é mais pesado que as impurezas. Então as impurezas começam a flutuar e o ourives então retira essas impurezas. Eu li até que para retirar melhor as impurezas, o ourives joga uma gota de sangue no cadinho. E essa gota de sangue, ela aglutina todas as impurezas do ouro. E ele então retira todas as impurezas que ficam grudadas naquela gota de sangue. O Senhor Jesus verteu o seu sangue para que nós pudéssemos entender que o seu sangue limpa as impurezas da nossa vida. As aflições, as lutas fazem parte desse processo. Por isso, quando o ourives percebe que o ouro já está limpo, ele pega o ouro em estado líquido e joga numa forma dentro da água, para que o ouro, ao entrar em contato com a água, ele então vai para o estado sólido. E quando o ourives olha aquela placa de ouro e percebe que o seu rosto está refletido naquela placa de ouro, ele percebe a pureza que tem aquele ouro que passou pelo processo de purificação. Aí ele declara que o ouro está purificado, o ouro está então valorizado. Por isso que nós podemos entender que acontece o mesmo conosco. Existem atitudes e hábitos que Deus deseja tirar de nossa vida, Deus deseja retirar e mudar, para que possam ser então ser queimadas, porque uma impureza torna a beleza interior que Deus colocou, o brilho divino, completamente opaco em nossa vida. No forno da aflição, nós nos tornamos desmontáveis. E Deus pode moldar então o nosso caráter até torná-lo semelhante ao que Ele deseja pelo processo de fundição. Nessa prova, quando nós passamos por uma prova, ficamos mais suscetíveis a ouvirmos a voz de Deus, os seus conselhos, a nos devotarmos mais a Ele, a entrarmos mais em comunhão. Por isso, Deus prova a nossa fé através de uma situação, de uma aflição. Quando estamos numa provação, geralmente nós temos que entender que Deus tem um propósito definido para nos melhorar. A intenção divina não é nos ferir, mas é que nós possamos assim nos tornar melhores. Uma senhora que passou pela Califórnia percebeu numa tarde quente um forte vendaval. Quando o vendaval passou, ela foi limpar ali a frente da sua casa e percebeu que havia muitos galhos secos que ela acabou retirando e colocando no lixo. E ela pensou o seguinte: interessante, o vendaval passou e arrancou galhos secos inúteis que estavam presos nas árvores. E ela pensou: será que muitas vezes Deus não permitiu que um vendaval assolasse a minha vida para retirar aquilo que era inútil, aquilo que não tinha valor? E ela então percebeu que era essa a grande verdade de sua vida. Deus nunca nos fará passar por aflições sem Ele estar ao nosso lado. Deus está sempre ao nosso lado no forno. Assim como o ouro é submetido e tem a presença do ourives analisando cada situação, a temperatura, a forma como o ouro está se comportando, as impurezas que estão sendo soltas, Deus sabe perfeitamente o grau de calor que nós podemos suportar. Quando o processo termina, nós saímos livres do forno das aflições, livres das impurezas e de tudo que impediu o amor de Deus brilhar em nossa vida. Por isso, podemos perceber que ir para uma situação de prova é muitas vezes para o nosso bem. Um repórter que estava escrevendo um livro sobre pessoas que sofreram na vida
principalmente nos campos de concentração da Alemanha em Hitler, na Segunda Guerra. Esse repórter entrevistou 25 mil pessoas. Ele percebeu que a maioria das pessoas, eles não foram assim torturadas, nem assim nem receberam nenhum tipo de castigo, mas a maioria delas admitiu que ficaram livres assim de situações inadequadas. Elas não sofreram tortura, mas sofreram privacidade, sofreram humilhação, sofreram falta de coisas para comer. Então o repórter perguntou, o que você passou nesses campos de concentração ajudou você a melhorar na vida? E muitos disseram sim, a maioria disseram sim, nós aprendemos a viver melhor, aprendemos a valorizar muitas coisas que antes eram inúteis para nós, muitas coisas simples, nós aprendemos a valorizar. E ele então perguntou, vocês iriam voluntariamente para esses campos de concentração para aprender a confiar em Deus? A maioria disseram, não, nós não iríamos de forma alguma. Nós daríamos um jeito de aprender a confiar em Deus aqui fora de outra forma. Então podemos entender que a maior parte de nós não escolheria circunstâncias difíceis que nos ajudassem a ter mais confiança em Deus. Por isso devemos, em situações de bonança, aprendermos a confiança em Deus, aprendermos a buscar mais o Senhor, a termos mais comunhão, a estarmos mais consagrados, porque quando chegar o tempo de aflição, nós com certeza estaremos mais bem preparados e confiantes mais na mão do Senhor. Deus não nos abandona no forno sozinho. É só lembrarmos do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens hebreus que foram jogados na fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor, e o rei então viu um quarto ser que estava junto com os 3 hebreus. Era um semelhante ao Filho do Homem, diz a expressão bíblica. Era o Senhor Jesus Cristo, que estava junto com eles, e ao serem retirados do forno, não havia cheiro nem mesmo de roupa queimada. Eles estavam ilesos. Deus os acompanhou naquele forno da aflição e pode nos acompanhar também. O estudo da semana vai nos mostrar como Deus nos purifica e como pode nos tornar valiosos depois do processo de purificação. Que haja uma bênção para o teu coração, que possamos aprender que o que estamos passando muitas vezes vai servir para a nossa valorização espiritual. Deus amado, obrigado porque o Senhor pode colocar o seu brilho em nossa vida através das aflições, da superação das provas. Agradecemos por isso, pedimos um término de sábado feliz em nome de Jesus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente nesta semana que vamos então iniciar o estudo sobre Vendo a Face do Ourives. Que o Senhor te abençoe. Amém.